Olá, meus queridos, bom dia a todos meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí depende do horário que você está assistindo o vídeo. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal. E hoje eu vou trazer para vocês aí uma matéria muito interessante, um estudo, tá? Um estudo muito importante. E eu falei para vocês na parte 1 do vídeo, né, sobre esse conflito, sobre a ascensão dos 10 reis, para onde nós estamos caminhando. Só que as escrituras falam, né, e muitas pessoas falam sobre vai ter 10 reis, nós estamos caminhando para isso, esse conflito na Ucrânia, né, está se deflagrando aí. Pontos importantes para vocês perceberem para onde nós estamos indo. Existe uma lógica, tá? A Bíblia, ela deixa bem claro o que vai acontecer, então é previsível, né? Não vai acontecer nada de diferente, é extremamente previsível. A Polônia acabou de aumentar os seus gastos militares para era 2,2% do PIB, agora será 3% do PIB, ou seja, e vai aumentar o investimento na produção, o investimento no exército e na produção de armamentos e compra de armamentos, e disse que vai dobrar o número de soldados nos próximos anos. Então você já sabe que eles estão se preparando para um conflito que vai se alastrar. Tá bom? A Alemanha, de Olaf Scholz, né, acabou de anunciar aí algumas semanas atrás que a Alemanha, que antes era contra se armar e etc e tal, tinha uma política pacifista, agora vai aumentar e aí para também mais de 2% seus investimentos em armamento e no exército, porque sabe do que está por vir, tá bom? A Suécia vai começar a investir mais dinheiro também em armamento e na sua indústria bélica, no seu exército. O que isso significa? Eles estão se preparando para algo, estão se preparando para algo que está por vir, tá bom? E Apocalipse 17 ele vai falar sobre 10 reis, mas não é 10, digamos aí, 10 príncipes que pertencem a alguma dinastia que vão tomar o poder das nações. Leia o texto e nós vamos entender. Apocalipse 17:12 diz: E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Entende que, para deixar bem claro para todos vocês, estes 10 reis que estão agindo neste exato momento, tá, nos Estados Unidos, com o presidente americano Joe Biden acabando de falar que nós vamos entrar para uma nova ordem mundial. Nós estamos entrando numa nova ordem. Tá bom? E os Estados Unidos precisam se preparar porque ele precisa estar liderando isso. Tá bom? E como que nós estamos entendendo isso? Eles já cercaram, usando a Ucrânia e usando a OTAN, eles pretendem cercar a Rússia, né? Porque eles querem remodelar o mundo. O que está acontecendo com a Europa é os Estados Unidos conseguiu de novo reunir a Europa na sua influência e está usando a Europa aí como bucha de canhão, né? A OTAN, a Europa vai ser esmagada e o que sobrar dela será aí o quintal de influência de Washington. Será onde os Estados Unidos vai mandar, mas a Rússia vai aumentar o seu império, se tornando o quinto reino. Por outro lado, nós estamos vendo acontecer aí um paralelo interessante, que é o Acordo de Abraão. Ninguém fala mais disso, né? Pouco se fala. Por quê? Porque é algo muito importante. Então, como é muito importante, o povo não deve dar pitaco, não deve dar sua opinião. Porque não interessa ao povo. Isso é coisa de gente muito grande. Mas o Acordo de Abraão visa criar um laço político e militar entre Israel e o mundo árabe contra um inimigo comum. Onde nós vemos isso? Se você for notar, né, em alguns livros, o próprio Orwell fala isso, não é?
Mas, né, na Rússia, o mentor de Putin, o Alexander Dugin, ele ensina isso, que o plano da Eurásia, sim, visa, e para alcançar aquele objetivo, eu preciso fazer alianças e qualquer inimigo do meu inimigo é útil para eu formar uma aliança se isso corroborar com o meu plano. Então eu vou me alinhar com qualquer um, mesmo que eu não tenha nenhum apreço por ele, mas se ele também está contra o meu inimigo principal, vamos nos unir para destruir aquele oponente. É o que a Rússia está fazendo com o mundo islâmico, não é? Mas é a vertente islâmica xiita, a vertente que espera o Mahdi, não é? Que virá e aí para liderar o mundo muçulmano e unificar tudo. E o outro lado, que são os sunitas, que são contra essa vertente, que é liderada pelo Irã, junto com seus aliados, eles estão cada vez mais se aproximando de Israel, porém, porque eles têm um inimigo em comum, eles têm medo de um Irã forte e poderoso. Então tá aí o ponto central. Então, as nações que estão alinhadas com Estados Unidos e Israel serão levadas, tá? Para quem não sabe, houve recentemente aí agora uma visita, o presidente egípcio, o Al-Sisi, recebeu no Egito o primeiro-ministro de Israel, o Naftali Bennett, no encontro, surpresa, algo muito rápido, né? Mas se encontraram lá para aumentar ainda mais a cooperação, aprofundar os laços. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que esse líder que vai surgir em Daniel capítulo 11, né, diz no capítulo 11 de Daniel, né, e agora você começa a entender algumas coisas, né, desculpa, o livro do profeta Daniel fala umas coisas interessantes no capítulo 11. Esse aqui é uma batalha, né, e o site não quer me dar o texto, vejam só. Mas é uma batalha entre o príncipe do norte, o rei do norte, e o rei do sul, né? Isso é muito interessante, né? Na verdade, eu vou ter que ligar a internet, né? Mas eu vou deixar assim, eu não vou ligar porque senão vai aparecer muita mensagem e atrapalhar o que eu quero passar para vocês. E o que vai acontecer, né? Antes da gente entrar no tema aí. Este rei do norte, essa junção que hoje esses três poderes que estão disputando no mundo, como eu falei no vídeo passado, que são os liberais globalistas e sionistas de um lado, no ocidente, né, que é o mundo ocidental juntamente com os sionistas, que é Israel, contra os comunistas, Rússia e China, unidos ao Islã, mas ao Islã xiita, que é o ramo mais radical, né? É o lado que espera esse líder, o Mahdi, que vai trazer aí então a unificação islâmica, vai conquistar as cidades sagradas do Islã e também conquistar Jerusalém. Então todos eles disputam por isso. E Israel está se aproximando do outro lado, né? Além de estar com os globalistas, eles também estão cada vez mais se aproximando do lado sunita do Islã, que são Egito, Arábia Saudita, os países como Omã, Sudão, Marrocos, países que vêm e tem Emirados Árabes Unidos, Bahrein, eles têm medo do Irã, né, porque são inimigos religiosos. E isso vai fazer profeticamente com que, surgindo esse líder do norte vai marchar em direção a Jerusalém, e Daniel 11 fala que este líder do norte invadirá
muitas terras, e da sua mão, né, nem o Egito escapará. Ele invadirá o Egito no fim dos tempos, tomará suas riquezas, seus tesouros, metais preciosos, etc., vai devastar a nação do Egito. Então, mostrando que o Ocidente vai cair miseravelmente diante disso aí. Então, essas três vertentes de poder estão disputando a hegemonia mundial. E aí a pergunta é: eles estão unidos? Estão unidos, sim. Não é? Tudo, esses líderes que estão lá em cima, é um teatro. Enquanto eles armam um conflito, a Bíblia em Apocalipse 17 vai falar para você que nós estamos entrando, não é, que vai ser a Terra, esses conflitos vai gerar 10 blocos econômicos, eles vão se reduzir a 10 blocos, porque o mundo globalizado como está hoje, a inflação, a inimizade, porque essa dependência, as nações estão vendo que uma hora você é amigo de um, mas esse amigo que você tem pode ser inimigo de um outro parceiro importante seu, e por conta disso, e acontecer um conflito entre eles, você fica dependente da mercadoria e a mercadoria que você precisa não chega mais para você. Então o que cada nação está procurando? Cada vez mais ser independente, procurar se aproximar e fazer aliança com quem realmente seja mais próximo de você, né? Não só ideologicamente, mas fisicamente. É importante você agora ter aliança com países que estão mais perto de você, não mais esses distantes, porque qualquer coisa pode impedir você de receber o que te devem. E quando surgir isso, em estado de guerra, nós vemos acontecer o que está acontecendo na Ucrânia. Né? É declarada lei marcial. Agora você vai entender o que é lei marcial. Chama-se lei marcial o sistema de leis que tem efeito quando uma autoridade militar, geralmente após uma declaração formal, toma o controle da administração ordinária da justiça, normalmente de todo o Estado. A lei marcial traduz-se geralmente pela suspensão de todas ou parte das liberdades fundamentais do cidadão, como o ato de se deslocar, principalmente de se reunir, de manifestar sua opinião e de não ser aprisionado sem fundamento jurídico. O que é isso significa? Que você pode ser preso a qualquer momento e não vai ter um julgamento para que prove que você cometeu algo. Você não existe mais, porque o judiciário, em tempos de guerra, ele não existe. O poder é dado ao líder da nação. Ele toma todo o poder na sua mão, porque em caso de guerra é um caso extraordinário, o Estado está vivendo sob ataque, portanto, eles suspendem os direitos dos cidadãos e agora o Estado tem todo o direito, inclusive, de te prender, como está acontecendo na Ucrânia, onde pessoas nas ruas que se recusam a pegar armas e lutar, eles são mortos ou são presos e inclusive sentenciados sem nenhum julgamento ou investigação de traidores e de que estão mancomunados com o regime de Moscou. E isso está errado? Podemos dizer que está errado ou que está certo. É uma guerra. Não, a lei constitucional não existe nesse período. Tá? Ela cai por terra. Vamos lá. A lei marcial entra em vigor somente em situações excepcionais, como na preparação da instituição de um regime totalitário ou ainda em reação a uma catástrofe natural. Você vê isso em casa aqui, ó, tanques durante a lei marcial na Polônia, tiroteio por parte do exército iraniano na Praça de Alê, em Teherã, após a imposição da lei marcial no Irã, em setembro de 1978. Massacre com 88 vidas perdidas. Né? Então a lei marcial, ela é isso. Imagina que você... Né, eu já expliquei isso em vídeo passado, mas vou falar para vocês. Aqui no Brasil, em especial, né, as pessoas que não leem nada, não lê livro, não lê nada, não lê história, fica com esse papo furado. Né? Ah, em 64 se instaurou no Brasil uma super ditadura, a ditadura foi cruel, matou muitos, perseguição. Quando acontece esse caso, instaura-se no país, quando é dito, é posta para o país, naquela época foi dito que o Brasil estava caminhando para se mancomunar com o comunismo,
e iriam destruir a nação, o Brasil se tornar como uma Cuba, e etc e tal. Então, sob esse argumento e de que a classe política e também artística estava sendo usada, eram espiões, eram pessoas que trabalhavam em prol de uma vertente comunista internacional para destruir o país, para subjugar o país, e então o exército vai e toma o poder. E aplica-se então, né, um regime militar. É um regime totalitário e é também uma lei marcial. Como que funciona? Quando o exército está no poder, o que vale sobretudo não é a Constituição. O que vale é o Código Militar. É a lei. O exército tem a sua própria lei. Eles têm a lei deles. Lá a hierarquia não é desrespeitada em hipótese alguma. Lá o Estado, né, toda a nação vive em situação excepcional, em situação de emergência. Você não vai fazer a brincadeira na hora que você quer, você não pode se reunir com quem você quer na hora que você quer, porque é um estado de emergência, é uma lei marcial. E nesses casos, se ele suspeitar que você é um traidor da nação, você vai ser torturado, você vai ser preso, você pode ser até mesmo exterminado da face da terra. Aí você vai falar, mas isso é crime. É crime onde? Porque o Código Militar sustenta isso. E pode. Eu não sei se você já leu a Constituição Federal do Brasil, a própria lei que está sobre nós hoje, que a pena de morte ela é vedada, exceto em casos de guerra, de ameaças externas. Entenda isso, entendeu? Assim como prender, torturar, etc. Isso, em caso de um conflito, aí o poder é dado ao executivo, o judiciário é fechado, porque o líder, né, o líder da nação, o presidente da nação, o poder de legislar fica na mão dele, o próprio parlamento não existe mais. Todos eles são subjugados pelo executivo e o judiciário, que são juízes, os advogados, a lei, toda ela não existe mais. Quem faz isso é o próprio executivo e a polícia que está debaixo dele, o exército, todos vão obedecer a este governante. Por isso que diz a palavra que esse líder, esses 10 reis receberão poder como reis por uma hora. Então é possível que este conflito, né, quando surgir os 10 reis, eles vão ter poder por uma hora. Vai ser algo muito rápido. E após uma hora que eles fizerem isso, que eles subjugarem todos, e o que acontece em caso de lei marcial, né? Primeira coisa que a lei marcial, nesse período onde não existe mais judiciário, nem parlamento, e quem manda é o único rei, ele que determina quem deve viver e quem deve morrer, é que quem vai subir ao poder, eles têm uma crença. E nesse período é o período em que mais eles usam para destruir dissidentes. Dissidentes são pessoas que são contra o Estado, são pessoas que não concordam com as atitudes do Estado, pessoas que falam a verdade e essa verdade às vezes é contra o Estado, vão ser caladas, vão desaparecer. Porque esse período é o período onde a perseguição ela é violenta, ela é descomunal. E esses 10 líderes, diz as escrituras sagradas, tá? O trecho das escrituras mostra isso para nós, não é? Eles terão, aí como está descrito, poder de monarcas. Quer ver um exemplo? Pega a matéria aí, mais recente, presidente da Ucrânia. Zelensky usa a lei marcial para suspender 11 partidos pró-Rússia. Né? Todos os partidos que existiam lá, que eram a favor de conversar com a Rússia, etc., todos já estão suspensos, não tem mais poder, não são mais políticos, acabou. E ele controla a imprensa televisiva durante a guerra. Né? Interessante, o que é isso? Comunicação, tudo que você souber de dentro da Ucrânia agora é controlado pelo Zelensky.
A narrativa é só a dele. Ninguém pode falar nada, porque ele tem o controle da imprensa. Medidas de exceção despertam críticas. Deputados pró-União Europeia compara a restrição da informação à medida ditatorial. Claramente, né? Está na cara, né? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou neste domingo os poderes especiais concedidos pela lei marcial em vigor no país para suspender temporariamente as atividades de partidos políticos acusados de manter laços amigáveis com a Rússia e para controlar as informações jornalísticas e veiculadas na televisão. Zelensky anunciou que, dada a invasão em larga escala da Rússia, o Conselho de Segurança e Defesa Nacional ucraniano decidiu suspender todas as atividades na Ucrânia de 11 partidos políticos. A maioria dos partidos afetados é pequena e sem representação parlamentar. Mas um deles, a plataforma de oposição pela vida, detém 44 assentos no parlamento ucraniano de 450. As atividades desses políticos visando divisão ou conluio não terão sucesso e receberão uma resposta dura, disse Zelensky em um discurso em vídeo. Olha o que ele tá ameaçando essas pessoas que eram a favor de serem amigas da Rússia. Olha só, as atividades desses políticos visando divisão ou conluio não terão sucesso e receberão uma resposta dura. Ou seja, quem é a favor de se dividir ou de se unir à Rússia vai ter resposta. É o que ele disse em discurso em vídeo. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional decidiu que, dada a guerra em grande escala deflagrada pela Rússia e os laços políticos que várias estruturas políticas têm com este Estado, irá suspender todas as atividades de vários partidos políticos durante o período de lei marcial. E aí, olha, um decreto de lei marcial foi baixado por Zelensky no mesmo dia da invasão, que foi em 24 de fevereiro, e prorrogado por 60 dias pelo parlamento ucraniano na semana passada, contados a partir de 26 de março. A plataforma da Oposição pela Vida, maior partido de oposição ucraniana, é liderada por Viktor Medvedchuk, um empresário pró-Moscou com laços estreitos com o presidente russo Putin, e a quem conhece há mais de 20 anos. O empresário teve seus bens avaliados em 620 milhões de dólares pela revista Forbes em 2021, congelados pelo governo federal ucraniano em fevereiro, acusado de financiar o terror. Em maio, ele foi posto em prisão na Ucrânia, acusado de traição. E aí segue, né? Porque na mesma matéria diz que esse mesmo homem, líder desse maior partido que foi suspenso, em 27 de fevereiro desse ano, 3 dias após o início do conflito, esse mesmo escapou da prisão, o Medvedchuk. Seu advogado falou que ele foi retirado para seu lugar seguro em Kiev. Após sofrer ameaças, especula-se que se Putin quiser tirar Zelensky do poder para instituir um governo fantoche, o empresário, esse mesmo aí preso, pode ser nomeado um de seus líderes. Lideranças do partido disseram que a suspensão não tem base legal. E aí, segue mais, né? Mais e mais na matéria aí. Em outro decreto, Zelensky instituiu a implementação de uma política de informação unificada em lei marcial, obrigando todos os canais televisivos de notícias a transmitirem as mesmas informações. O decreto afirma que esta é uma questão prioritária de segurança nacional e que é alcançado pela combinação de todos os canais de TV nacionais cujo conteúdo programático consiste principalmente em programas informativos e ou analíticos de informação em uma única plataforma de informação de comunicação estratégica, com maratona de informações 24 horas por dia. O que ele está querendo dizer é que vai ser unificado. O que significa isso? Significa que qualquer um que falar qualquer coisa que não esteja alinhado com o pensamento dele vai ser calado, vai sumir, vai parar de funcionar. É assim. Isso é uma ditadura, isso é um governo autoritário se erguendo num país que diz que está brigando pela democracia, está defendendo a democracia. Agora você imagina com essa guerra se espalhar pelo mundo, né? Se com o pandemônio que aconteceu aí do Covarde-19 já fizeram o que fizeram, você imagina quando bombas estiverem caindo por todos os lados. Então o que eles querem é calar dissidentes, é calar pessoas que estão incomodando o sistema. Entenderam agora? E qualquer um que não estiver alinhado com o pensamento deles vai ser calado. Isso é poder de rei. Então nós estamos caminhando para um mundo onde todos terão um só pensamento. A Bíblia diz que esses líderes terão um só pensamento. E o que você está vendo na Ucrânia
é apenas um prelúdio do que vai vir sobre toda a Terra. Olha só, 7 canais deverão ser afetados. Zelensky justifica a medida da agressão militar direta da Federação Russa, a disseminação ativa de desinformação pelo Estado agressor. Nós já vivemos isso aqui no Brasil, né? A distorção de informações para negar a agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia e com o fim de dizer a verdade sobre a AG e garantir um status de política de informação unificada. O deputado do Partido Pró-Ocidente Solidariedade Europeia, Mykola Kniazitsky, que é fundador do canal Expresso, classificou o decreto como ilegal e injusto. O povo está lutando pela liberdade, não pela ditadura. Está lutando pela visão de mundo ucraniana, não pela paz russa. Escreveu no Facebook. Estou pronto para apoiar Zelensky e apoiá-lo na luta conjunta contra o agressor. Mas esta é uma luta por um mundo democrático, não uma ditadura. Alguém tá... dá pra ver que o Kniazitsky escreveu que a última vez que o Expresso foi fechado foi pelo ex-presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych durante o Maidan, a revolta de 2014, quando a Crimeia foi anexada, né, e houve o cover action do Ocidente que derrubou o Viktor Yanukovych, que era um presidente da Ucrânia que era mais alinhado com Putin, e derrubaram ele e colocaram esse fantoche deles aí agora hoje, né? E aí foi a última vez que o jornal foi bloqueado. Não deu certo. Putin e seus aliados que emburraram este decreto para Zelensky também não terão sucesso. E neste domingo, como já fez nos Estados Unidos, na Alemanha e outros países, Zelensky discursou por vídeo ao parlamento de Israel e cobrou que o país tome uma decisão e apoie a Ucrânia contra a Rússia. A ideia é clara, né? Israel, toma uma decisão, Israel. Por favor, nos apoie. Apoie a democracia. Eu sou um tirano, tá? Eu sou um tirano. Estou esmagando o povo ucraniano. Eu proíbo os ucranianos. Aqui do meu país só saem mulheres e crianças. Os homens de 18 a 60 anos têm que pegar em armas, mesmo que eles não saibam, e vão morrer, se vira. Aqui, qualquer um que falar o que não está alinhado com o meu pensamento, eu vou calar, eu vou apagar. Não vai funcionar, né? Partido político que não tiver alinhado comigo também não vai fazer mais parte do governo, está excluído. Eu tomei todo o poder no país, agora eu prendo quem eu quiser, eu mato quem eu quiser, eu falo o que eu quiser e o poder é todo meu e acabou. Mas, por favor, tome uma decisão contra a Rússia e fique do nosso lado, porque nós somos a democracia. E aí Israel, que tem uma aliança com a Rússia, que a Rússia permite Israel atacar bases do Irã e dos seus aliados dentro do território sírio sem nenhum problema. Aí Israel vai, decide aplicar sanções contra a Rússia, fica do lado da Ucrânia, e aí a Rússia vai falar para Israel: então Israel, agora a partir de hoje você não pode mais atacar nada aqui do território sírio, você está proibido de passar aqui dentro. E enquanto isso o Irã vai conseguir entrar na Síria, colocar seus mísseis, seus soldados, suas bases, o Hezbollah vai fazer o mesmo, os milícias iraquianas e sírias farão o mesmo, e aí os inimigos de Israel vão se fortalecer e começar a se aproximar da fronteira com Israel, nas colinas do Golã, vão conseguir transportar armas de um lugar para o outro, Israel não vai poder impedir isso, ou seja, o Irã vai fortalecer os inimigos de Israel em toda a região de uma forma absurda, porque o Zelensky quer, né? Mas é óbvio que Israel, uma hora ou outra, vai cair nessa arapuca. Porque tá escrito, né? Tá escrito. E segue a matéria aí, muitas coisas, mas é óbvio que esse homem aí, esse homem assentado nesse país, está arrastando o mundo para o que eu chamo de os 10 reinos, onde vai imperar no mundo um caos, de uma insanidade como nunca foi visto antes. Mas está explicado para vocês. Tá? Isso é um prelúdio do que vai se espalhar. Meditem em Jeremias capítulo 25, versículo 32. E até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.